de estarmos juntos novamente no aniversário da Igreja de Patos. Gostaria de convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Essa leitura, quando o Michel pediu que eu fizesse a leitura, veio ao meu coração justamente porque eu conheço um pouco, não conheço bem os irmãos, mas um pouquinho eu já acompanhei Atos 2, 42 a 47. Como citei ontem, a estrada é de chão, agora está de asfalto. Muitos que estão com os filhos já estudando fora, as dificuldades conjugais de alguns que já passaram por luto nesse período, perderam entes queridos, outros estão com os filhos distantes, mas já mais perto do que longe. As meninas foram para longe, né? Uma delas, e agora está ali mais perto de meia terra do que ele está aqui. Outras conquistas, né, Bia? Começando a faculdade, gente nova chegando, Estezinha ali, Maria, Giovana, alegra muito ver que, apesar de todas as dificuldades dos irmãos, os irmãos têm permanecido. E muitas vezes, eu preguei aqui uma vez, a gente olha para as igrejas grandes, com suas complexidades, com as coisas que estão bem organizadas, tem aí também a cultura advogada da igreja, e aí a gente vê essas dificuldades, está sendo um local pequeno, as dificuldades das meninas ao descer, minha esposa ficou tão preocupada ali, né, porque parou ali na porteira, teve que ir até a casa, a gente não sabia como é que era lá dentro, mas a gente vê que Deus tem sido fiel, tem cuidado de vocês, tem cuidado de nós. E veja que a igreja na sua origem nunca foi uma igreja complexa, rica, poderosa. E o texto diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguns tinham necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por incrível que pareça, uma igreja tão pequena, mesmo que 3.000 tenham sido acrescidos aqui anteriormente, mas era uma igreja pequena, vivendo num contexto adverso, inóspito, hostil a Jesus. Jesus havia morrido, logo depois Estevão vai ser martirizado, morto, a igreja vai ser perseguida, vistos como hereges, vistos como escória, pessoas de não credibilidade. Mas Deus ia trabalhando no coração desses irmãos ao ponto de todas as igrejas hoje, séculos depois, por maiores que sejam, por mais ricas, nós como pastores, por melhores seminários que tenhamos cursado, nós olhamos para essa igreja no início e sentimos vergonha, porque com tão poucos recursos, com tão poucas regalias, com tão pouca influência, eles conseguiram fazer grandes coisas, usados pelo Senhor, sendo utilizados por Deus nas coisas mais simples do dia a dia, como foi pregado ontem pelo reverendo Gil aqui, muito eficaz. Às vezes, numa singeleza de uma refeição num lar empoeirado, onde receberam o Senhor e tiveram uma iluminação do Senhor sobre tudo aquilo que havia sido predito acerca dele.
Meus irmãos, não desanimem na vossa jornada. A nossa peregrinação é uma peregrinação. Essa terra não é nossa. Nós sabemos que Deus é o dono de tudo, mas Ele tem nos prometido o novo céu e a nova terra. Nós peregrinamos, ora acertando, ora errando, ora desanimados, ora animados, como o pastor anunciou ontem. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Eu abandonei o ministério 9 anos e jurei que mais nunca subia no púlpito. Desanimado, ferido, magoado. Então, não desanimem na vossa jornada. Como eu parabenizava alguns dos irmãos, o aniversário da igreja de Patos não é o aniversário deste templo, desta edificação, mas é de cada um de vocês que tem pelejado nessa jornada, nos seus altos e baixos, nos seus temores, na viuvez, no medo de dormir só, né? Na luta, nas tentações. São tantas as lutas que nós passamos nessa vida, mas Jesus disse que nós devíamos ter bom ânimo, e esses irmãos animados perseveravam na jornada, e diz que o Senhor, eles praticavam o ato de louvar a Deus e ao mesmo tempo contavam com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bendito seja Deus. Vamos orar. Ó Deus, Deus nosso Pai, nós nos apresentamos debaixo da Tua graça, firmados na Tua promessa, firmados na dádiva que nos concedestes em Cristo de sermos chamados filhos de Deus. Nós nos apresentamos aqui nessa noite para um ato de culto, onde pedimos que o Senhor receba este culto com gratidão e reconhecimento daquilo que o Senhor é e tem feito por nós. Que o Senhor venha aceitar-nos como adoradores, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, que o Senhor venha nos pastorear através da pregação da Tua palavra, que o Senhor use o Teu servo para nos edificar, use os demais irmãos que nos conduzirão à adoração, que o Senhor venha fortalecer a Tua igreja que se reúne nesse exato momento. Nós Te agradecemos pelos irmãos também que vieram comemorar com os irmãos de Patos. É um número menor do que o de ontem, mas nós sabemos que este número é muito maior do que aqueles 12 que o Senhor chamou e atormentaram o mundo. Nós queremos agradecer então pela vida de cada um dos irmãos, pedir que o Senhor abençoe os seus lares, que o Senhor visite os seus lares, que o Senhor utilize as suas vidas para abençoar as suas famílias, que o Senhor use estes irmãos aqui de Patos para serem as cartas vivas de Cristo aqui nesta comunidade. E nós Te pedimos que o Senhor, ao perdoar os nossos pecados, venha nos aceitar como filhos e derramar da Tua bênção sobre as nossas vidas nesta igreja que se reúne para a glória do Teu nome. Amém. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz, amém, irmãos? Bom estarmos na casa do Senhor para juntos adorarmos e benzermos ao nome dele. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor? Porque estar na casa do nosso Deus é um privilégio. Não há nada melhor do que estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é motivo de alegria, de prazer. Obrigada, Senhor, por podermos estar aqui nessa noite. Uma coisa
mais pela tua graça sobre nós, pelo teu amor sobre nós, Senhor. Como é bom poder estar em tua casa, como é bom poder, ó Deus, então louvores ao teu nome, já que só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Ó Deus, não há nada melhor do que estar em tua casa, não há nada melhor do que estar em tua presença, mas vale um dia nos teus atos do que 1000 em outros lugares. A tua graça nos sustenta, Senhor. Vamos declarar mais uma vez, Senhor. Som do céu, tua glória contemplar.
Ele toda a honra, toda a glória, pois só Ele é merecedor. Aleluia. Esse Deus que é santo, esse Deus que é único, esse Deus que é verdadeiro, e nós o adoramos pelo que Ele é. Amém? Não importam as circunstâncias, não importam as lutas, nós o adoramos por quem Ele é. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele
nosso irmão Wilton Souza para também juntar junto conosco, está adorando ao Senhor, louvando ao nosso Deus com seu dom e seu talento. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pela existência dessa congregação. Louvo a Deus pela vida do presbítero Michel, nossa irmã Amanda, porque eu não sei se os irmãos, se o pastor Judas vai lembrar disso, mas quando nós estávamos em Anápolis e pretendendo retornar à nossa região, eu disse para o pastor que eu queria voltar para a região e queria ser um abençoador das famílias, das igrejas, poder fazer alguma coisa em prol. E aprove Deus que nós retornássemos. Ficamos 2 anos em Canarana, ali abençoando o trabalho. Depois viemos para Lapão, a qual ficamos aqui 1 ano também, caminhando com os irmãos. Vocês lembram daquele unozinho vermelho lá? Né? Então eu pude ali ver a luta que é do obreiro, às vezes sair naquelas estradas. Graças a Deus, hoje é a coisa de a gente louvar também por essa estrada, né? Mas eu louvo a Deus porque eu tive a oportunidade de ficar 1 ano aqui nessa congregação. E como foi bom, como foi experiência agradável para mim. Saindo daqui, então, aprove Deus a gente ir para Tanquinho. Então, assim, eu tenho um grande privilégio na minha vida, digo isso com humildade, mas para mim é uma honra, porque antes mesmo da gente ir para Goiás, Ibititá pertencia à igreja de Lapão. E foi a nossa primeira experiência desafiadora. Né? O pastor Judas então me desafiou isso aí, eu fui pouca experiência de cuidar de igreja. E Deus, eu estou dizendo isso porque Deus me deu um grande privilégio como obreiro de passar por todas as congregações do campo de Lapão. E a gente volta aqui hoje e veja essa congregação aqui, então assim, é algo divino, é algo de Deus, como já foi mencionado pelo pastor Luciano, pelo pastor Judas, a humildade. Tem uma coisa que me marcou aqui, quando estava fazendo esse procedimento aqui de reboco, e os irmãos doando o que tinham, o que podia. Eu me lembro da mãe, da sua mãe, a irmã do Valina, pastor Luciano, no dia do mutirão aqui, a única coisa que ela tinha para doar era um galo. E ela doou esse galo. Mas gente, mas como é que doa o galo? O único que tem no terreiro. E ela doou o galo. Quando ela doou o único galo que ela tinha, no outro dia apareceu uma galinha de pinto com 12 pintos. Parece coisa simples, mas Deus honrou realmente a irmã doando aquele galo. E outras coisas mais que a gente poderia aqui estar compartilhando do que Deus tem feito aqui. Graças a Deus. Nós vamos cantar um louvor. Os irmãos conhecem esse louvor e nós vamos cantar juntos. Achei um bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares do escolhido para mim. Ele é a luz do mundo e o forte guerreiro, que me cura, fica e guarda até ao fim. Consolador amado, com meu poder todo mar, ele pode dar alegria ao meu pesar.
escolhido para mim. Levou minhas dores todas e as mágoas me entreguei. Teve bem o que me abriga em tentação. Deixei morrer tudo e os ídolos serei. Teve paz e tudo santo coração. Meu mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me cata até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandona. Se fiel eu deviei aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá. Até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, da glória eu me verei. Com Jesus, meu Salvador, morando em mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Aleluia! Dá um corinho aqui, eu sou mais daquelas antigas, entendeu? A velha guarda. A congregação, quando passamos por aqui, tinha um corinho que eles gostavam muito de cantar. E nós vamos ver se a gente lembra. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluia.
Nós gostávamos de cantar com os irmãos aqui. E eu gostaria que os irmãos nos ajudassem, por favor. Né? Eu tenho muitos cantos que poderia cantar aqui nessa noite, mas me veio hoje assim poder cantar junto com os irmãos. Se você puder olhar para o seu irmão, sair do seu banco e dizer assim para ele, ó: quero que valore o que você tem. Você é tão importante para Ele. Nada de ficar sofrendo, fugindo desse ser complexo e pequeno, dizendo às vezes que não é ninguém. Nessa noite eu venho falar do amor que você tem. Eu venho falar do amor que você tem. Há uma razão especial para isso. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até hoje é lindo, inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Diga para o seu irmão: você tem o amor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o amor, o Espírito Santo se move em você. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, junto lá na cruz, andarmos com Jesus, expressando o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida social. Diga para o seu irmão: dança no Senhor, eu tenho com você. Não existe mais barreira em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me então. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. Diga para o seu irmão bem assim: somos um do amor de Jesus. Diga bem baixinho perto dele: somos um do amor de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos podem sentar. Depois vocês ainda vão ouvir a dupla. As coisas que a gente está com engatilhado, né? Vamos ver. Nós vamos cantar mais um louvor, irmãos. E nesse momento é um momento que também nós podemos adorar a Deus com os dízimos, as ofertas. Há tanto tempo a ti entreguei e resolvi amar o Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo destes anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas mágoas confessar. O amor do meu Jesus, ajuda-me, cante comigo, ajuda-me.
irmãos? Boa noite, graças a paz. Meu nome é pastor Judaso. Ontem eu pedi o pastor Roberto para orar. Hoje eu vou fazer diferente. Ele vai ler o texto e ele mesmo vai orar. Eu me senti no lugar dele porque eu também gosto de orar depois que eu leio a palavra. Então eu vou deixar já com ele. Deus abençoe. Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs. Graça e paz aí a todos e a todas. Amém? Prazer retornar aqui à Igreja Presbiteriana dos Patos, graças a Deus. E eu louvo a Deus e agradeço ao pastor Bira, ao conselho da Igreja Presbiteriana Lapão, ao presbítero Michel, a oportunidade que nos dá de estarmos aqui conhecendo essa Igreja de Deus e também poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu queria, antes da pregação, só mencionar a minha alegria aqui nos Patos de rever uma pessoa muito querida que fez parte da nossa família, da nossa caminhada. Ela é aqui dos Patos, é Lai. Fica de pé aí, minha querida. Lai, quando eu comecei a namorar com a Elisete, ela foi a testemunha, assim, ocular. E quando o Rubinho, nosso filho, nasceu, aí nós convidamos Lai para ficar um mês cuidando de Elisete e de Rubinho. Então Lai é uma pessoa muito querida, faz parte da nossa história, reside aqui nos Patos. E ontem eu não percebi durante o culto, mas ela estava aqui. No final ela se aproximou e graças a Deus retornou hoje. Obrigado, Lai, Deus te abençoe. Você é uma pessoa muito especial para nós, para a nossa família, tá bom? Pode sentar, minha querida, obrigado. Eu estava lembrando também hoje durante o dia, irmãos, que naquele período, né, que a gente pastoreou aqui a Igreja de Lapão, tanto no Bonzão quanto aqui nos Patos, só tinha um ponto de pregação. E eu me lembrei que a primeira vez que eu olhei para Elisete assim com um olhar de interesse foi no retorno de um culto de evangelização no Bonzão. Nós viemos de trator, eu acho que o trator do presbítero Pedro Rizão. E eu estava naquele tempo assim, solteiro, desconsolado e desanimado. E a primeira vez que eu olhei para aquela moreninha linda assim, falei, por que não? Só que ela tinha uma promessa que ela nunca casaria com um pastor, porque ela é filha de presbítero, sabe as agruras que um pastor passa. E aí ela tinha feito uma jura de dizer, eu nunca vou olhar para um pastor, nunca vou. Então quando eu cheguei na Igreja de Lapão, ela não me dava a menor bola. Ela tinha descartado completamente a possibilidade de namorar com um pastor. Mas aprove a Deus, mudou o coração dela, e essa caminhada já vai aí por 36 anos, graças a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 9. Lembrando que o compromisso, né, de pastor presbiteriano é sempre fazer pregação expositiva. Tá certo? Então, abram suas Bíblias, mantenham suas Bíblias abertas, porque o maior crime, né, que um pregador pode fazer, não só o pastor, mas todo pregador, é aquele sermão de 3 pontos, né? Ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. Esse é o maior pecado que um pregador pode fazer. Então é por isso que nós, pastores presbiterianos, nos esforçamos para sempre manter os nossos olhos no texto. Manter os nossos olhos no texto. Então nós vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 9, assim nos diz as Sagradas Escrituras. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos
e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas, sua muralha. A cidade era quadrangular, comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara, 12.000 côvados, 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. E mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisóparo, um 10º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas pérolas tem as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas tem uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais entrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por tê-la aberta diante de nós. Obrigado, ó Deus, por morarmos em um país que temos a liberdade de nos reunir para estudar, com portas abertas, microfone ligado, e proclamá-la. Muito obrigado, ó Deus, e obrigado principalmente pela instrumentalidade do Teu Espírito, que em último lugar é o autor dessa palavra, e que esse Espírito, ó Deus, use a Tua palavra para nos falar essa noite. Usa a mim como portador para transmitir a Tua palavra, e fala comigo mesmo enquanto exponho, e também dê aos meus irmãos e irmãs aqui presentes uma mente atenta e um coração receptivo para ouvir a Tua palavra, e que ela produza em nós as transformações que o Senhor assim desejar. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que é a igreja para você? Que conceito a igreja tem para você? Você vê a igreja com bons olhos? Você vê a igreja não com tão bons olhos assim? Você vê a igreja de uma maneira negativa ou positiva? Porque a depender
do olhar com que nós olhamos para a igreja, nós podemos olhá-la ou de uma maneira extremamente positiva ou extremamente negativa. E recentemente, pelo menos na minha percepção, esse olhar negativo sobre a igreja tem perseverado. E por conta disso, irmãos, há um movimento que cresce como um câncer no Brasil, que é o movimento dos chamados desigrejados. Eu julgo esse movimento um câncer que se alastra pela igreja. É aqueles irmãos, vou botar aqui entre aspas, é formado, esse movimento, os desigrejados, é formado por aqueles irmãos que dizem assim: eu quero Jesus, mas eu não preciso da igreja, vou servir a Deus aqui na minha casa. Esse movimento tem crescido demais em capitais, no sul, no sudeste, tem crescido demais. Na pandemia se expandiu demais, cresceu demais. E hoje, aproximadamente, segundo os dados desse último censo, que acabou de sair, aproximadamente 20% daqueles que se declaram evangélicos não congregam mais em nenhuma igreja. Então não é um movimento pequeno. E espero em Deus, irmãos, que não chegue aqui entre nós. E essa mensagem é tipo uma terapia preventiva para que esse mal, para que esse câncer não chegue aqui. Então, como nós olhamos a igreja? Especialmente, irmãos, se nós formos olhar a igreja na perspectiva da história, se nós formos olhar a igreja nos erros que a igreja cometeu ao longo da história e até a história recente, nós vamos ver que de fato a igreja cometeu muitos erros. Mas penso eu que nós não deveríamos olhar a igreja do prisma da história, porque de fato a igreja, e nós aprendemos isso, irmãos, na eclesiologia, e eu quero repetir isso, a igreja ela é divinamente instituída, mas ela é humanamente dirigida, e por ser humanamente dirigida, a igreja comete muitos erros, muitos equívocos. Vou mencionar 3, assim, rápidos, que eu me lembro. O apoio da igreja europeia a Hitler. Isso é uma mancha na história da igreja. E os europeus sabem disso. A igreja caminhou de mãos dadas com Hitler. E quando se abriu os porões do nazismo, a igreja ficou escandalizada, porque a igreja negava o holocausto o tempo todo. O apoio da igreja, irmãos, às políticas de segregação racial no sul dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, o não apoio a Martin Luther King, é uma mancha que quem conhece a história da igreja sabe que isso aconteceu. O apoio da igreja ao apartheid na África do Sul. E aí nós estamos tratando de nós, porque ali foi a igreja reformada, né? É a nossa igreja. O apoio da igreja ao apartheid. Então a igreja, ela comete erros, ela comete equívocos. Mas será se a igreja é só isso? Eu queria te convidar essa noite para ver que não. Mas antes de olharmos a igreja com o prisma de Deus, não com o prisma humano ou o prisma da história, eu queria só dar um pouquinho de contexto sobre Apocalipse. Apocalipse, irmãos, é um livro diferente de todos os livros da Bíblia, né? O livro de Apocalipse, usando a terminologia dos jovens de hoje, né, é um livro diferentão. Ele é diferente de tudo. Quando a gente estuda no seminário a interpretação da Bíblia, um termo que se usa é hermenêutica, tem uma hermenêutica especial só para o livro de Apocalipse. Ele é diferente de tudo. E principalmente, irmãos, eu creio que nós temos alguma dificuldade com Apocalipse, porque a ideia, a palavra Apocalipse chegou no Brasil
como sinônimo de destruição, de devastação. E não é esse o sentido bíblico do termo. Quando nós ouvimos uma palavra assim, cenário apocalíptico, nós estamos querendo dizer o quê? Cenário devastador. Recentemente teve uma polêmica aí no Carnaval da Bahia, eu não quero entrar, mas alguém falou, o apocalipse está para chegar. E aí o pessoal entendeu o quê? Não era a volta de Jesus, entendeu que era a destruição, a devastação. Confusão de termos. Mas Apocalipse, irmão, simplesmente significa revelação. Para evitar esse erro, as igrejas de língua inglesa pegaram esse livro e colocaram que nome nesse livro? Revelação. Para acabar com esse problema. Então o que é que Apocalipse faz? Deus no Apocalipse revela as coisas que estão acontecendo ou por acontecer. Tá certo? Então Deus vai mostrando o que vai acontecer. E no texto que nós lemos, Deus vai revelar o que é a igreja no conceito de Deus. A gente vai ver isso agora. Mas também, irmãos, nós temos uma dificuldade com o Apocalipse, porque a forma da interpretação dele, ele não é um livro linear, ele não é um livro que conta uma história do início ao fim. Na nossa concepção reformada, o livro de Apocalipse, Deus, ele revela por 7 vezes a mesma história, só que em cada final, Deus amplia um pouco mais aquilo que ele está revelando. Mas o livro de Apocalipse, na nossa visão, ele é cíclico, ele repete a mesma história por 7 vezes. Essa é a maneira de interpretar Apocalipse, e essa é a dificuldade que nós temos. E é um livro também, irmãos, que descreve as coisas de uma maneira muito figurada, de uma maneira, vamos dizer assim, com muitas figuras de linguagem, e figuras de linguagem estranhas, às vezes, à nossa compreensão. É besta que emerge da terra, é besta que emerge do mar, um animal que tem 7 chifres, tem 7 olhos, é um anjo que voa com 4 asas para frente e para trás. E essas imagens todas, às vezes, a gente não consegue interpretar, e então a gente pensa, não, vou deixar o Apocalipse de lado, depois eu leio. Não estou entendendo, depois eu leio. Mas, então, nós temos essa dificuldade. Mas, de fato, Apocalipse significa revelação. Deus está revelando à sua igreja as coisas que já estavam acontecendo e as coisas também que iriam acontecer. E no texto que nós lemos hoje, irmãos, Deus vai revelar o que é a igreja nos olhos de Deus, aos olhos de Deus. Veja comigo aí o verso 9 novamente. Deus vai mostrar. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei. Ou seja, aí o Apocalipse, é mostrar, é revelar. E vai revelar agora o que? A noiva. Quem é a noiva? A esposa do Cordeiro. Então, e sempre que eu lembro, irmãos, sobre essa questão, acima de tudo, a igreja, ela é a noiva, ela é a esposa do Cordeiro. Eu quero voltar a esse tema no final, se eu me lembrar. E veja, o verso 10: e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, irmãos, a primeira imagem que nós podemos ter, a primeira ideia que nós podemos ter da igreja, é que a igreja, ela não é uma instituição humana, ela é uma instituição divina. Ela não é algo surgido na terra, ela é algo surgido no céu. Ela não é uma dádiva humana à humanidade, ela é uma dádiva de Deus à humanidade. Ela vem do céu, da parte de Deus. Há pouco tempo atrás eu estava assistindo uma palestra e alguém dizendo assim: a igreja é uma instituição humana, é uma constituição humana, uma constituição histórica.
Eu não tinha como interpelar aquela pessoa que estava falando, mas no meu coração eu pensei assim: não sabe nada, inocente. Não sabe nada. Porque, irmão, se a igreja fosse uma instituição humana, ela já tinha morrido, ela já tinha desaparecido. A igreja, ela vem do céu, da parte de Deus, como dádiva de Deus à humanidade. E nesse aspecto, irmãos, nós podemos dizer que a igreja, ela é o embrião do reino de Deus. Nós esperamos sim a manifestação plena do reino de Deus, o novo céu e a nova terra. Nós esperamos esse dia, mas a igreja, irmãos, ela já antecede. A igreja embrionariamente, ela já expõe, ela já expressa essa maravilha do reino de Deus aqui na terra, onde homens e mulheres, velhos e crianças, pessoas de todas as nacionalidades, ricos e pobres, todos incultos, todos se reúnem em torno da palavra de Deus para adorar ao Senhor. E quando nós olhamos para a igreja hoje, nós podemos antever o que será o novo céu e a nova terra, porque a igreja expressa isso embrionariamente. É a tensão do reino, é a tensão do já e do ainda não. O reino de Deus já está entre nós, que manifesta através da igreja, mas ainda não de maneira plena. Mas a igreja já o expressa embrionariamente. A segunda revelação, irmãos, que esse texto faz, está no verso 11. Diz assim: a qual tem a glória de Deus. A igreja, irmãos, ela tem a glória de Deus. Aquilo que nós conhecemos na história como o Shekinah de Deus, o brilho da glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Irmãos, aonde é que habita a glória de Deus? Na igreja. A glória de Deus se manifesta, se expressa na igreja. E essa é a razão porque a igreja, irmãos, por mais que ela cometa erros, equívocos, e membros dessa igreja também pecam, erram feiamente, a igreja permanece de pé, porque a glória de Deus se manifesta no meio da igreja. Isso não é humano, irmãos. A glória de Deus. O que é essa glória de Deus? Esse Shekinah da glória de Deus. É porque Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, ele é tão infinito em glória e fulgor, que a plenitude de todos os atributos de Deus, como não se pode pôr em palavras, a Bíblia o expressa como uma luz mais forte do que a luz do sol. Isso é o brilho da glória de Deus. E a Bíblia diz que esse brilho da glória de Deus se manifesta na igreja. E essa é a razão, porque por mais que a igreja tenha erros que nos entristecem, nos envergonham, Deus continua se manifestando no meio da igreja. Pessoas continuam se convertendo na igreja. Pessoas continuam sendo suas vidas transformadas na igreja. E isso é Deus quem faz. Há pouco tempo atrás, irmãos, me contaram o seguinte relato. Em um povoado pequeno, parecido com Patos, uma pessoa tinha decidido dar cabo à sua vida, porque a esposa que ele amava lhe abandonou, foi para São Paulo. E essa pessoa decidiu dar cabo à sua vida. Comprou uma corda, botou dentro de uma capanga e ia para a roça se suicidar. E quando ele passou na frente de uma igreja, olha só, Michel, a importância aí até dos ensaios. O grupo de louvor da igreja estava ensaiando o culto à noite. E ele ouviu aquela música, irmãos, aquela música o tocou profundamente no coração. E ele disse que tentava seguir o seu caminho, mas uma força o puxava para dentro da igreja. Aquela música o atraía como um ímã atrai o ferro. E essa pessoa entrou na igreja, pediu os irmãos que estavam ensaiando para orar por ele. Ele rendeu a sua vida a Jesus.
Ele encontrou em Cristo alegria para viver, se arrependeu daquela atitude que ele pensava em tentar e renovou a sua vida em Cristo Jesus. Aleluia. O que é isso, irmãos? Isso não é humano. Isso não é humano. O ser humano não faz isso. Isso é Deus. É Deus que habita no meio da igreja. A glória de Deus habita no meio da igreja. E é por isso que pessoas continuam chegando na igreja, sendo transformadas, seus pecados perdoados, suas vidas restauradas, por causa da glória de Deus no meio da igreja, irmãos. E é por isso, por causa dessa glória de Deus no meio da igreja, é que a nossa esperança se renova a cada dia, por causa da bênção de Deus, da glória de Deus. Irmãos, é que nós cremos, não há vida que não possa ser transformada pelo Senhor. Não há um coração tão duro que Deus não possa quebrantar. Não há uma família, irmãos, tão destruída que Deus não possa revelar. Não há um povoado tão longínquo que Deus não possa alcançar. Tudo é possível a Deus por causa da glória de Deus que habita no meio da igreja. E é por isso que nós precisamos amar a igreja, zelar pela igreja, lutar pela igreja, né? Pedir que Deus enderece a sua igreja, renove a sua igreja. Porque a glória de Deus, de fato, habita no meio da igreja. Irmãos, olha a sequência do texto aí. Verso 11. O seu fulgor era semelhante, o fulgor da glória de Deus no meio da igreja é algo tão espetacular, irmãos, que o salmista, que o autor, João, né, o apóstolo João, ele não consegue colocar em palavras, então ele escolhe pedras preciosas para descrever o fulgor da igreja. Ele vai dizer, então, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Irmãos, eu não conheço eu não conheço nada de pedras preciosas. Não conheço nada. Claro, tudo que eu conheço foi de leitura. Mas a jaspe cristalina, irmãos, ele é um diamante translúcido, transparente, completamente transparente. Dá para ver do outro lado. Então, é assim que João descreve a igreja no fulgor da glória de Deus. Terceira razão, irmãos, porque devemos amar e valorizar a igreja. A partir do verso 12, olha o que é que nos diz. Ela tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Tem 3 portas que se acham ao leste, 3 portas que se abrem ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Então, irmãos, essa igreja, ela tem portas abertas para todos os lados, todos os lados. Então, essa igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela tem portas abertas para todos, todos. Não importa a cor da pele, não importa o saldo bancário, não importa a idade, não importa o sobrenome, não importa onde nasceu, essa igreja tem portas abertas para todos os lados. Nessa igreja, irmãos, cabe baianos, cabe goianos, cabe paraibanos, pernambucanos, nortistas, sulistas, cabe a todos nessa igreja, entra, a porta está aberta para o convite de russos, de americanos, de cubanos, de africanos, até de argentinos, todos estão convidados a entrar. A porta está aberta, irmãos, para todos os lados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não fecha essas portas para ninguém. Todos aqueles que ouvirem o som do Evangelho, crerem no Senhor Jesus, se arrependerem dos seus pecados, confessarem o nome do Senhor Jesus, a igreja tem portas abertas para todos, absolutamente para todos. Ela não fecha as portas para ninguém. Nós temos muitos preconceitos, mas Deus não tem preconceito com ninguém. Por exemplo, na nossa região eu vejo crescer preconceito com ciganos, mas Deus não tem preconceito com ciganos.
A porta da igreja está aberta para ciganos. Nós temos preconceito com argentino, uns têm preconceito com americano, outros têm preconceitos com russos, cubanos, venezuelanos, israelenses. Mas essa igreja, irmãos, ela tem porta aberta para todos. Todos. Durante muito tempo no nosso país houve preconceito com aqueles de pele preta. Durante muito tempo houve muito preconceito, muita discriminação com os pretos. Mas essa igreja tem portas abertas para todos os pretos. Para branco também, mas para preto também. Deus absolutamente não discrimina ninguém. Tem portas para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Todos aqueles que quiserem vir, venham, porque essa igreja tem portas abertas absolutamente para todos. A igreja não discrimina ninguém. Irmãos, eu já tive a oportunidade de participar de alguns congressos internacionais de teologia ou de missões. Um dos que eu participei tinha representação das igrejas de 180 países ao redor da terra. Irmãos, e na hora que se reunia, era uma maravilha. Você via representantes praticamente de todas as nações da face da terra. E era bonito porque todos usando as suas roupas, se ataviando com as suas roupas típicas, chapéu típico. Eu só me arrependi, irmão, de não ter levado um chapéu de vaqueiro aqui no interior da Bahia. Chapéu de couro de vaqueiro, para me identificar. No próximo que eu participar, eu vou levar. Para representar o Nordeste brasileiro. Né? Mas é lindo, e a gente tem uma antevisão do que será no céu. Porque no céu, irmãos, vai ter brasileiro, vai ter argentino, vai ter boliviano, vai ter paraguaio, vai ter venezuelano, vai ter haitiano, mexicano, vai ter todas as nações, todos, absolutamente todos, estarão diante do trono e do Cordeiro, adorando ao Senhor, louvando o Senhor, porque já está prescrito, irmãos, e Apocalipse 5 nos diz que o Cordeiro comprou para si pessoas que procedem de todo o povo, língua e nação. Deus já comprou, pagou o preço, estarão lá, porque são propriedade de Deus. É maravilhoso isso demais. Eu acho que nem a ONU consegue congregar tantas nações, tantos povos, tantas línguas, como a igreja do Senhor Jesus na terra. É por isso, irmãos, que preconceito não pode caber na nossa igreja, contra ninguém. Todos aqueles que entregarem suas vidas a Jesus, confessarem a Jesus como Senhor, serão bem-vindos para a glória de Deus. Agora, irmãos, então essa igreja, ela é aberta para todos, mas ela não é aberta para tudo. Ela tem muros, ela tem muralha. E na muralha tem um anjo, para não permitir que qualquer um que queira entrar, entre. Ela é aberta para todos, mas ela não é aberta para tudo. Está certo? Então o verso 12 diz: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos. Irmãos, muralha significa demarcar terreno, limitar terreno. Até aqui. Então aqueles que são universalistas, que pensam assim, não, no final Deus vai dar um jeitinho e vai salvar a todos, né? Na última hora, aos 49 do segundo tempo, Deus vai passar o rodo, vai levar tudo. Não é assim que a Bíblia diz, não. E principalmente, irmãos, vejam só o que é que nos diz aí, o que é que nos diz o finalzinho aí do texto que nós lemos. Lá, a partir do verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada,
nem o que pratica a abominação, a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nessa cidade, irmãos, não entra a abominação. Nessa cidade não entra aqueles que vivem e praticam a mentira. Nessa cidade, podemos dizer, não entra o pecado. Ou aqueles que amam o pecado e se mantêm pelo pecado. E principalmente, irmãos, o texto diz que só entram aqueles que estão inscritos na lei do livro da vida do Cordeiro. Aqueles que foram eleitos por Deus, escolhidos por Deus, ouviram a palavra por conta disso, renderam suas vidas a Jesus, perdoaram, pediram perdão, se arrependeram dos seus pecados, e por conta disso tem o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Nessa cidade não entra quem quer, entra quem é chamado. A Bíblia nos diz que no último dia o anjo do Senhor lerá os nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, e só entrarão nessa cidade aqueles que têm no livro, o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. E eu não poderia terminar a não ser perguntando: você já tem o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro? Você reconhece o Cordeiro que foi morto como Filho de Deus, que se encarnou por amor a nós, e que o sangue que ele derramou não foi em vão, ele derramou exatamente para pagar o preço do meu e do teu pecado. Irmãos, não há outro caminho que nos leve a Deus a não ser o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus, o Filho de Deus. Então, se você ainda não tem o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, se você não se rendeu a Jesus ainda, eu queria desafiar você a fazer isso hoje, agora. Entregue sua vida a Jesus. Porque se você assim não o fizer, você não vai entrar na Nova Jerusalém, a cidade santa. Porque essa igreja, ela é aberta para todos, mas ela não é aberta para tudo. Há santidade nessa cidade. Pessoas foram santificadas, lavadas, purificadas pelo sangue do Cordeiro. E por isso mesmo tem os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu quero terminar, irmãos, essa pregação com duas palavras finais. A primeira delas é naquela palavra inicial. Acima de tudo, quem é a igreja? Lembram? Ela é a noiva do Cordeiro, ela é a esposa do Cordeiro. Você que é casado e ama sua esposa, pense aí se você chegasse numa repartição e as pessoas estivessem falando mal da sua esposa. Vem cá, Michel, você que é grandão, fortão, vem cá. Pense aí que você é um lutador de MMA, daqueles brabão, assim, campeão mundial. Aí você chega numa repartição, as pessoas não te notam e estão falando mal da sua esposa, a pessoa que você ama, a mãe dos seus filhos. O que é que você faria? Se você não tivesse no espírito, dava uns 3 mortal, né? As guilhotinas. Caía em cima, dava uma chave de braço. Obrigado, desculpa, Michel. Irmãos, quando nós falamos mal da igreja, nós estamos falando mal da noiva do Cordeiro. A noiva que ele escolheu, que ele amou e deu a vida por ela. Essa igreja ele comprou, e não comprou com preço de prata ou de ouro ou dólar. Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, quando você
fala mal da igreja, lembra que você está falando da esposa do Cordeiro, que ele ama e deu a vida por ela. Essa igreja tem defeitos, ela tem falhas, mas ela tem um dono, ela tem um esposo que ama e vela para a santificar. Então nós precisamos pensar 2 vezes antes de falar mal dessa igreja. E eu quero, então, a última fala minha, irmãos, é o que eu sonho, o que eu vejo em relação à igreja. Porque quando eu olho hoje para a igreja, e aqui eu quero lembrar de quando nós celebrávamos casamento na igreja de Lapão. Quando dava ali, irmãos, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, a noiva passava descabelada, sem vestido, sem sapato, sem maquiagem. Ia dando 7 horas da noite, 7h30 da noite, eu pensava assim, vai dar tudo errado hoje. A noiva vai entrar descabelada, sem maquiagem, vestido rasgado. O vestido não está limpinho, não está aquarado, está meio amarelado. Mas, irmãos, quando tocava a marcha nupcial, com as suas limitações, mas a noiva entrava na igreja bonita, maquiada. Alguém aparecia, um anjo bom, aparecia alguém, chama fulano, não sei o que, faz isso, chama uma costureira, uma maquiadora, dá um jeito, chama uma cabeleireira, corre daqui, corre dali. Aos 45 do segundo tempo, alguém maquiava, arrumava, penteava, dava um jeito no vestido, irmãos, e a noiva entrava na igreja linda, gloriosa, maravilhosa. É assim que eu penso, irmãos, que vai acontecer com a igreja do Brasil. Quando eu olho para a igreja brasileira hoje, irmãos, eu fico arrepiado, pensando assim, vai dar errado. Não é possível. São tantos escândalos, são tantos vexames, são tantos erros, são tantas coisas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele vai santificar a sua igreja, e essa igreja vai ser apresentada a Ele gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Essa é a minha esperança, irmãos. Essa é a minha esperança. Essa igreja, no último dia, ela vai estar linda, deslumbrante, maravilhosa. A mulher mais linda, a noiva mais linda que o mundo já viu, porque ela é a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja dos fatos, não desanimem, não se desestimulem. São muitas as oposições, são muitas as adversidades, são muitas as lutas. Certamente, num povoado pequeno, numa igreja pequena, sem pastor residindo aqui, mas meus irmãos, perseverem. Nós somos a noiva do Cordeiro e precisamos estar limpos, puros, ataviados para o encontro com o noivo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por fazermos parte desse povo que se chama noiva do Cordeiro, esposa do Cordeiro. Esposa que ele comprou, pagou um dote, um alto dote. Não um dote de ouro e prata, mas um dote no seu próprio sangue. Ele deu a vida por essa igreja, por essa noiva. Ele morreu por essa igreja. E dessa igreja, irmãos, procedem pessoas que vêm de todos os povos, tribos, línguas e nações, e juntos estaremos diante daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, adorando pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Te louvo pela igreja aqui nos Patos, Senhor. Sustenta essa igreja, fortalece essa igreja, renova essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, porque a tua glória reside na igreja, e isso é o que faz toda a diferença. É a tua presença, a tua glória, o Shekinah do Senhor que habita nessa igreja, apesar de nós, dos nossos erros, equívocos. Ó Deus, essa igreja é a habitação do Senhor, a glória que se manifesta por ela. Ó Deus, seja assim a tua bênção sobre a igreja dos Patos. Ó Deus, abençoe, faz multiplicar, ó Deus, faz crescer, Pai, em nome de Jesus. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Vamos cantar um cântico, Wilton? Vocês gostam de hino, o Wilton gosta também, e eu sou aquele que atrapalha. Toda dupla caipira tem aquele que atrapalha, né? Então eu sou o que atrapalha. Só fiquei preocupado de cantar em dupla no dia que o cantor que veio aí o ano passado, Emerson Augusto, ele disse que toda dupla, o que faz a segunda morre em primeira. Eu fiquei assustado. Mas depois de uma mensagem dessa. Se você quiser ir antes, pode ir, não tem problema. Depois de uma mensagem dessa aí, meu irmão. Essa disputa aí eu não vou pegar. Vamos cantar juntos, um canto bem antigo, bem conhecido, né? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não
anseio da igreja de Cristo, da noiva de Cristo, é a vinda gloriosa do nosso Senhor. Amém. É o maior desejo da igreja de estar frente a frente com o Cordeiro, com o seu noivo. Amém. A igreja vive, ou pelo menos deve, viver nessa expectativa da vinda gloriosa do Senhor. Amém. Onde um dia estaremos Maranata, vem, Senhor Jesus. reinando com Ele, na glória com Ele. Mas como vimos hoje, a manifestação da sua glória ainda hoje é no meio do seu povo, Amém. no meio da sua igreja. Amém. Você que está nos visitando, eu gostaria de estar convidando você, não para ser um visitante da igreja, não para ser um espectador da igreja, mas fazer parte da igreja como filho de Deus, Amém. lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Amém. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Queria agradecer por todos os visitantes, alguns irmãos da igreja de Lapão, alguns da comunidade, são muitos. Eu não sou igual o pastor Billy que está citando nome por nome, mas eu quero dizer para você que meu nome, em nome da igreja de Patos, em nome da igreja presbiteriana de Lapão, você é muito bem-vindo aqui. Como também na pregação foi dito, as portas estão abertas. Amém. Para todos. Amém. Esse é o lugar onde se manifesta a glória de Deus. Amém. E não só eu, mas como toda a igreja, gostaria que você também fizesse parte, juntamente conosco. Deus abençoe a vida de cada um. Quero agradecer o apoio da igreja presbiteriana de Lapão. Quero agradecer todos vocês visitantes. Quero agradecer o pastor Gidásio, que se dispôs a estar aqui conosco nesses dias, que pegou seu carro e veio para poder estar conosco, e eu tenho certeza que todos nós fomos abençoados. Amém? Eu gostaria de estar chamando o pastor Judas para estar pregando a bênção. Irmãos, tem um lanche lá fora, deu uma chuvinha aí, não sei se alguns perceberam, deu uma chuvinha, mas graças a Deus não atrapalhou o andamento do culto. E tem um lanche, um caldinho lá fora, como eu sempre digo, era para ser de graça, mas para não causar tumulto, também você vai estar ajudando a congregação de paz. Tá certo? Vamos ficar de pé então, irmãos. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor, bendito seja o teu nome para todos sempre. Oh Deus maravilhoso, obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou com o teu amor. Um dia o Senhor nos constrangeu com a tua graça. O Senhor nos atraiu com laços de ternura e nos disse: tu és meu. Muito obrigado, Senhor. Não somos dignos, não somos merecedores de pertencer a um Deus tão maravilhoso. Te bendizemos também, ó Deus, porque a tua palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, mais uma vez oramos e intercedemos por essa igreja dos Patos. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe essa igreja, edifica essa igreja, fortalece essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Usa essa igreja como luz nesse povoado, como bênção nesse povoado, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor continue a manifestar a tua graça, o teu amor, a tua glória por meio da igreja, em nome de Jesus. Ó Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor proteja, guarde a tua igreja de todo mal, toda obra maligna, todo levante de Satanás contra a tua igreja, contra o teu povo, para atrapalhar a tua obra. Anula, Pai, em nome de Jesus. Recebei a bênção, irmãos, que o amor maravilhoso de Deus, nosso eterno e querido Pai, a graça e a misericórdia de Jesus, nosso Senhor, Salvador e Rei, as mais ternas e meigas consolações, bênçãos, encorajamento, por que não dizer também admoestações do Espírito Santo do Senhor, o Deus que habita em nós, seja, irmãos, sobre vocês, seja sobre vossas famílias, seja também sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém.